tarde a todos. Eu sou Marcos Florian, da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Tenho um ambulatório de dermatologia, de rancinologia lá, junto com o departamento de dermatologia. E participo também do InfoHansen, por isso agradeço o convite da professora Patrícia Debs para poder participar desse simpósio satélite, e também aos organizadores do simpósio, a SBH. Parabéns a todos. A gente está sempre honrado de poder participar, né, de poder estar discutindo esses assuntos. São assuntos bem pertinentes, a gente que está sempre na ponta do sistema também, trabalhando, sempre tem muitas dúvidas, muitos anseios, e a gente está sempre aprendendo muito, discutindo, né, sobre os assuntos. Então, eu pensei muito no tema da resistência, né, até antes de saber que ia ser um tema importante no Congresso, né, que ia girar muito em torno disso, porque justamente a gente tem sempre se deparado muito com casos, né, de dúvida em relação à resistência, situações de preocupação em relação a isso, né? Então a gente está pensando muito, e todos os pacientes a gente fica sempre se questionando, né, em relação a isso. E é uma responsabilidade que a gente tem, né, de investigar isso, ajudar os investigadores a poder esclarecer melhor, né, quais são os nossos números reais e brigar por novas drogas, novas formas de medicamentos, novas alternativas, né, à PQT. Então a ideia aqui é a gente fazer uma breve introdução, depois falar um pouco mais da recidiva, né, que talvez seja o foco maior da resistência, mas não só isso. E também falar das possíveis causas de resistência, a relação do hospedeiro com o parasita, com o Mycobacterium leprae, é muito importante, né, para procurar entender essa resistência medicamentosa. Incentivar todos, né, a participar desse protocolo que já vem ocorrendo no Brasil há alguns anos, mas que a gente precisa realmente ter um número grande de pacientes, grande de investigação, para a gente poder ter números mais robustos em relação à nossa realidade da resistência. Então, em relação ao micobactério, a gente sabe que com o avanço da biologia molecular, a gente vai tendo mais conhecimento sobre os agentes, mais sequências de DNA diferentes, determinadas. Isso acontece com o Sporotrix, acontece com o Mycobacterium tuberculosis, várias das doenças infecciosas, e no Mycobacterium leprae não é diferente. Então a gente pode caracterizar dois agentes, é possível que tenham mais sequências de DNA diferentes, né? Mas hoje a gente fica falando mais do Mycobacterium leprae complexo do que exclusivamente de um agente só. Esse aqui é um mapa da frequência, da prevalência da hanseníase no final do século XIX. E a gente vê que, se a gente pegar o último mapa que foi publicado pela OMS agora em 2020, a gente ainda continua com aquele cordão, né, de países ali na região mais do hemisfério sul, do qual a gente faz parte também. Então, Sudeste Asiático, Brasil, um pouco da África, ainda são os polos de maior prevalência da doença, incidência também. E essas são as definições que a gente tem da recidiva dentro das nossas diretrizes, né? São pacientes tratados corretamente pela PQT e que apresentem novos sinais de doença, sinais e sintomas. E geralmente é um processo um pouco mais tardio, né, que se fala após 5 anos da alta por cura em média. Quando se fala dos pacientes paucibacilares, a gente pensa pacientes tratados que apresentam novos nervos afetados ou novas áreas de perda de sensibilidade, ou exacerbações e lesões anteriores, mas que não responderam ao tratamento com corticoide para uma reação. Então, sempre essa diferença da reação hansênica com a recidiva é algo que vai sempre chamar bem a atenção e que a gente tem que estar sempre atento em relação
a isso, para não caracterizar, às vezes, uma reação pós-alta como um paciente recidivado. Agora, quando mesmo que sejam surtos reacionais bem caracterizados, mas que aconteçam 5 anos após a alta, a gente encaixa esse paciente como recidiva. E no caso do multibacilar, mesma coisa, né? Novas lesões cutâneas, evoluções de lesões antigas, novos nervos ou novas perdas neurológicas, que não respondem ao tratamento antirreacional. E como é um paciente bacilífero, a gente vai se basear também na baciloscopia, se a baciloscopia tiver maior ou igual ao que a gente tinha no momento da cura. Então, pensando no paciente que aparece pós-alta. Outra coisa são pacientes que fazem surtos reacionais 5 anos após alta, ou mesmo pacientes com surtos reacionais com menos de 5 anos, mas que tenham bacilos íntegros no raspado ou na biópsia, ou níveis de ELISA-PGL1 em altos níveis, se a gente tiver disponível esse exame. Certo? Então, isso são formas de a gente caracterizar a recidiva pelas nossas diretrizes. E aqui sempre uma comparação, né, para a gente separar bem o que pode ser reação pós-alta de recidiva. Então, esse quadro aqui tem que estar sempre muito bem avaliado pelos profissionais, para que a gente realmente consiga diferenciar isso. Né? Então, a reação é sempre algo mais agudo, mais subagudo, a recidiva é sempre algo um pouco mais crônico, né, como a doença é. E tem os outros detalhes que eu não vou entrar, isso aqui está nas diretrizes também, mas voltando a salientar a resposta que a gente tem, né, aos medicamentos antirreacionais, no caso das reações é muito importante, e no caso da recidiva já não é tão pronunciada. E aí a gente pensando no paciente pós-alta, né, da PQT, a gente teria essas 3 situações também descritas nas diretrizes. Ou o paciente pode estar com insuficiência terapêutica, se tiver, né, sinais da doença, ou ele pode estar numa falência terapêutica, né, uma falha terapêutica, ou pode estar recidivado, estar com a doença novamente. Então a gente tem que caracterizar bem isso, porque a falência terapêutica, a gente já vai pensar mais que tenha persistência do bacilo, e já temos que pensar na possibilidade de uma resistência medicamentosa com mais carinho, né, com mais cuidado em relação a isso. E quando for recidiva, a gente tem que pensar na persistência bacilar, na possibilidade de uma reinfecção, mas também esse paciente pode estar recidivado por causa de uma resistência medicamentosa. Então a gente tem que investigar isso, né? Temos que ir atrás de saber como é que esse nosso paciente está se comportando em relação a isso. Se a gente também analisa os dados da OMS, os últimos dados agora de 2020, que se refere a 2019, a gente vê que o Brasil responde com quase metade de todas as recidivas descritas no mundo, ou relatadas no mundo, né? Então, ou a gente está realmente investigando mais, ou a gente tem mais mesmo, mas pode ser que esse número é bem provável que esteja subdimensionado no mundo. Talvez no Brasil também. Então a gente percebe que o que a OMS coloca como alvos, né? Diminuir, claro, a doença, diminuir a incidência, diminuir as crianças, né? Mas a gente tem que estar nesse meio aqui, a gente tem que colocar também essa vigilância de resistência, né? Então acho que é uma das coisas que biologicamente é muito importante também e pode impactar, né, os nossos números no futuro também. Então a OMS lançou, né, esse guia de vigilância em 2017, no qual eles vão definir, né, vão ficar de olho nos casos principalmente de retratamento. O caso novo seria o paciente que está diagnosticado e nunca foi tratado, é claro, e o retratamento seria ou por abandono, né, da PQT, ou por de alguma forma uma falha, ou então por recidiva. Então, isso daqui que a gente tem que estar mais atento em relação à possibilidade de ser um paciente com resistência bacteriana. Então a resistência já vem desde a dapsona, lá na década de 60, 70, quando se tratava com monoterapia com dapsona, o índice de resistência era muito alto, né? Longos períodos que se tomava dapsona. Depois a monoterapia mudou para rifampicina, para justamente tratar essa resistência da dapsona, até vir o advento da PQT na década de 80, com
um acúmulo de 3 drogas, né, com o uso de 3 drogas, justamente para diminuir o risco de você ter resistência a uma e a outra droga ser eficaz. Só que a gente está com essas 3 drogas, com a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, desde 82, né? Então nós já estamos em 2020, já estão se fazendo quase 40 anos aí para uma doença infecciosa. É um risco, né? A gente realmente está desenvolvendo essa resistência, principalmente a rifampicina. Então, quando a gente vê nos livros ou nas definições, a gente tem números que não são muito precisos, né? Mesmo as estimativas são descritas como imprecisas. Então, casos novos teriam uma resistência muito baixa à rifampicina, que é a droga mais bactericida, né, da poliquimioterapia, e em recidiva chegaria a 8%. Esses números que a gente tem que investigar para ver se eles estão subdimensionados, né, que é uma possibilidade. Então, a gente tem que trabalhar a possibilidade de que esses números sejam muito maiores. Então, a gente tem alguns trabalhos, como esse daqui, o professor João Lastoria, que retratou pacientes que estavam com eritema nodoso, neurite, até menos de 5 anos após a alta, de 29 pacientes, quase a sua totalidade, ficou sem reações após o retratamento, com follow-up até de 5 anos. Então é importante isso, né? O paciente que está fazendo eritema nodoso, está fazendo um paciente multibacilar, muita reação do tipo 2 pós-alta, e você retrata esse paciente com a mesma poliquimioterapia, ele para de fazer a reação. Então a gente tem que ter uma visão, será que essa poliquimioterapia já foi suficiente mesmo para ele, né? Mesmo tendo sido feita corretamente? Então isso são questionamentos que a gente faz, né? E aí a gente tem que pensar sempre nos pacientes recidivados, possibilidade de uma reinfecção, é claro, né? Uma possibilidade que pode existir. Esse aqui é uma meta-análise muito interessante de 25 estudos, tanto com paucibacilar como multibacilar, ou um estudo que pegava os dois grupos, para ver, comparando, né, outros esquemas terapêuticos à poliquimioterapia. Então, para o paucibacilar, o ROM, a rifampicina, mais a fluoxacina, mais um placebo, a poliquimioterapia mais a clofazimina, que é o que provavelmente vai mudar, né, no próximo ano, poliquímio com clofazimina também, aqui em dias alternados, aqui diariamente. E dos multibacilares com mais possibilidades de variantes, né, ou a própria poliquímio pelos 24 meses, como era antes, ou associada à vacina BCG, ou com essas associações, rifampicina e ofloxa por um ano, por um mês, a própria poliquímio por 6 meses, né, que seria a multidroga terapia única, e aí outros esquemas. Tá? E é interessante que todas essas meta-análises não foi encontrado nenhuma que se mostrou melhor que a PQT. Isso é muito interessante, porque é um trabalho recente, né, uma meta-análise de bons estudos, que mostra que a PQT ela é realmente um bom esquema, né, terapêutico. A gente só tem que proteger a PQT para que a gente tenha alternativas para esses casos de resistência. Aqui a gente tem alguns casos no qual a gente tem a possibilidade de ter pacientes com suscetibilidade a recidiva, né, tendo algumas situações de genética. Aí a gente vai pensar no paciente. A gente investiga muito o problema do bacilo, né, de ter uma mutação, mas a gente tem que pensar que eventualmente o paciente pode ter alguma suscetibilidade genética a essa recidiva também. Aqui é um estudo com poucos casos, né, 3 casos de recidiva, 3 casos que seria o grupo controle sem recidiva, mas houve algumas, não tinha mutações do bacilo, então existem algumas alterações, né, estatisticamente significativas de alguns alelos que são de maior risco para essa recidiva. Então a gente tem que pensar que eventualmente essa combinação da exposição contínua ao bacilo e uma suscetibilidade genética possa ser uma associação que alguns pacientes tenham a recidiva, além da própria resistência, no caso a própria resistência que o bacilo possa ter. Né? E aqui um trabalho que já foi citado, acredito que os autores já falaram bastante em relação a isso, né, que é muito interessante, que foi lá na Colônia do Prata, no Pará. Então, um lugar que era uma antiga colônia, né, de hanseníase, no qual com pacientes recidivados, 18 casos
Vocês vejam assim, 11% com resistência sulfona, 44% com dupla resistência. Quer dizer, um índice alto de resistência entre os recidivados, muito maior do que aqueles 8% que eram previstos ali, né? E mesmo em casos novos, 19 casos, 5% a sulfona, 5% a rifampicina e 21% com dupla resistência. Então, nessa população, chama muita atenção a resistência do bacilo às drogas, né? Então, isso aí se reproduzir em outras populações é um número assustador até. Então, por isso que a gente defende muito essa investigação como está sendo feita, né? Aqui no Brasil, em alguns centros. A gente biopsia a pele, né? Faça investigação para essas mutações dos bacilos, né? Por PCR, porque é o que a gente tem, né? Hoje de mais concreto e mais próximo para a gente, para entender um pouco em relação ao que a gente tem de resistência, principalmente à rifampicina. Então a gente investiga manda pelo FormSUS, né, para os centros. Aqui em São Paulo a gente manda para o Lago do Souza Lima em Bauru, mas a Fiocruz, Alfredo da Mata também fazem isso, justamente para a gente pensar, né, quais são os nossos números e o que nós vamos fazer além da PQT, né? PQT para quem funciona, ótimo sistema, mas e aí, o que nós vamos fazer quando a gente for detectando essas resistências? Atualmente a gente tem a minociclina e a ofloxacina como alternativas para utilizar, e agora a possibilidade da claritromicina entrar como mais uma droga também de resgate para esses casos, né? A Conitec acabou de fazer aquela consulta pública, né? A gente está esperando o resultado agora. Então, esse relatório de recomendação é justamente esse, né? A gente poder usar, como hoje, né? A gente pode usar o fluoxacina e minociclina 6 meses e depois um ou outro, mais a clofazimina por mais 18 meses, mas que a gente poderia ter uma alternativa que seria a claritromicina associada à fluoxacina. E aqui, quando tivesse resistência, claro, à ofloxacina também, que já existe bacilo definido como resistência à fluoxacina, a gente usaria a claritromicina associada à minociclina, depois uma das duas, mais a clofazimina, por mais 18 meses. E a gente tem aqui a possibilidade da ofloxacina ser substituída pela levofloxacina ou pela moxifloxacina. Então, esse acabou, né, há pouco tempo, essa consulta. Ele está esperando o resultado, que ainda não saiu. A gente tem um relatório que foi do primeiro semestre, mas relacionado à rifampicina como quimioprofilaxia, que foi recomendada a exclusão, né, por falta de maiores pesquisas mais robustas. Mas a gente está aguardando agora o resultado dessa incorporação. Agora, a gente tem, além daquelas drogas, a gente tem descrito na literatura tanto a rifampicina, outras ofloxacina, outras quinolonas, outras medicações contra micobactérias. Então, a gente tem aí algumas outras possibilidades eventuais que a gente pode também brigar por elas, né, para a gente ter mais opções a PQT. Então, a gente volta aquele mesmo slide, né, pensando quanto que está essa resistência, né? Será que são esses números? Ou a gente está muito acima, como a gente viu na colônia do Prata e como outros trabalhos mostram também. E aqui mostrando situação clínica, né? Paciente que tratou, que teve um virchoviano com bastante reação necrotizante, que depois curou, ficou bem, mas ficou fazendo reação, e aí durante 5 anos, isso aqui é uma foto desse ano, ainda faz reação, e aí a gente também investiga bacilo, encontra bacilo viável 5 anos pós-alta, quer dizer, responde à reação, a melhora, mas é muito tempo. Então é um paciente que já entra como recidiva. Será que esse paciente tem alguma resistência também, né? Então é o tipo de paciente que a gente tem que investigar isso, né? E é só para terminar, fazer algumas coisas que a gente sempre está se questionando, né? A gente tem que trabalhar pela capacitação dos profissionais, dos alunos, procurar novas ferramentas diagnósticas. A gente está trabalhando sempre com a clínica, a osciloscopia e a biópsia cutânea, né? A gente precisa incorporar também outras formas para objetivar um pouquinho mais o diagnóstico. A gente teve esse problema, está tendo ainda, né, da falta da própria PQT aí nas unidades de tratamento, muitas unidades do Brasil. A gente precisa investigar contato sempre,
é um grande desafio a gente conseguir fazer essa vigilância, mas a vigilância pós-alta desses pacientes e a investigação de resistência, principalmente daqueles que entrarem como recidiva, é super importante também. Então, isso aqui são mais dois tijolos aí que a gente tem que trabalhar para que a gente aumente a nossa eficácia no tratamento dos pacientes. A gente tem que achar os pacientes, mas tem que ser muito eficaz na conduta com eles. Então, agradeço novamente a todos, agradeço a InfoHance, peço que vocês visitem o site e assinem o canal, porque é uma plataforma muito interessante e está sendo feita com muito cuidado e muita competência. Obrigado a todos.